Há algo acontecendo por dentro que você não consegue explicar. Não é dor comum, não é só cansaço. É como se tudo estivesse sendo desconstruído em silêncio, pedaço por pedaço. Como se as mãos de alguém invisível estivessem desfazendo estruturas antigas, memórias rígidas, identidades que já não te servem mais. Você tenta manter o controle, mas sente que está escorrendo entre os dedos algo que antes definia quem você era. E não entende por quê. Talvez você tenha se perguntado em oração por que tudo começou a ruir sem aviso. Por que portas se fecharam, por que pessoas se afastaram, por que planos que pareciam certos simplesmente se apagaram do horizonte. Talvez ache que está sendo punido. Mas e se você estiver sendo curado? E se aquilo que está quebrando for exatamente o que precisa sair para que Deus refaça você com propósito e precisão? Escute o que paira no invisível. Há um tipo de silêncio que não é ausência, mas sinal de cirurgia. Há um tipo de vazio que não é abandono, mas esvaziamento divino para receber o novo. Há um tipo de perda que não rouba, mas revela. O que você sente agora pode não ter explicação lógica, mas carrega peso de eternidade, porque Deus não reconstrói com pressa. Ele reconstrói com glória. Você está na sala do oleiro, e o vaso que rachou nas mãos dele não foi jogado fora. Foi refeito com mais beleza, com mais resistência, com mais verdade. Há rachaduras que o mundo chamaria de fracasso, mas que o céu chama de reinício. E quando Deus começa a te refazer, Ele desmonta não só o que você tem, mas quem você pensa que é. Ele troca certezas por fé, controle por rendição, velhos sonhos por um chamado mais alto. Este vídeo não é sobre conserto, é sobre renascimento. Ele não vem trazer explicações fáceis, mas despertar em você a coragem de permanecer no processo. Porque sim, dói, mas sim, é Ele. Não um castigo, um convite. Para uma versão sua que você ainda não conhece, mas que o céu já preparou. Você está sendo refeito, e os 5 sinais que você vai ver aqui hoje são mais do que sinais. São códigos, presságios de que você está nas mãos certas e de que aquilo que Deus começou, Ele vai terminar, mesmo que doa, mesmo que demore, mesmo que por fora pareça ruína, por dentro já é semente. Permaneça. O barro só entende a forma depois que o oleiro termina a obra, e essa obra é você. Primeiro motivo: quando Deus começa a retirar aquilo que você mais valoriza, o processo de refazimento começa com a remoção. Não de qualquer coisa, mas daquilo que se tornou um apoio além do necessário. Deus começa tirando o que você acredita precisar para existir. É o que Ele fez com Abraão. Quando o chamou, a primeira ordem foi: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Deus o separou do lugar da segurança para gerar nele uma nova identidade. Quando você começa a perder o que achava essencial, não significa que está sendo abandonado. Significa que Deus está te desinstalando de um alicerce frágil para te plantar num propósito eterno. A ausência repentina pode ser o primeiro sinal do movimento divino. Deus começa a limpar antes de construir, e aquilo que você segurava com tanta força começa a se soltar. Não por crueldade, mas por cuidado, porque Ele sabe que o que está por vir exige mãos livres e coração aberto. Segundo motivo: quando você entra em um silêncio espiritual profundo, o segundo estágio é o silêncio. Um tipo de quietude que incomoda a alma porque parece que Deus parou de falar. As orações parecem não passar do teto. Os louvores já não trazem o consolo de antes, e o céu parece fechado. Esse silêncio, muitas vezes, não é ausência, é transformação. Assim como no caso de Jó, que perdeu tudo e por longos capítulos ouviu apenas os julgamentos de homens. Deus permaneceu em silêncio até o momento certo de revelar sua voz com poder. O silêncio de Deus nem sempre é recusa.
Às vezes, é o terreno onde ele está ensinando você a confiar mesmo sem ver, a crer mesmo sem sentir. O oleiro trabalha no silêncio, ele molda sem fazer alarde. E você, mesmo confuso, começa a perceber que algo está mudando dentro. Você não está perdendo Deus, está começando a ouvir de uma forma nova. Terceiro motivo: quando você é levado ao fim das suas forças, o terceiro estágio do refazimento é o esgotamento. Deus permite que cheguemos ao fim da nossa própria força para que aprendamos a viver pela força dele. Isso aconteceu com Jacó. Ele lutou com o anjo até amanhecer, e naquele embate teve sua coxa tocada e saiu mancando. Mas ao sair mancando, também saiu transformado. Recebeu um novo nome, uma nova identidade. Não era mais Jacó, o enganador. Era Israel, o que lutou com Deus. Quando suas forças acabam, é aí que a força de Deus se manifesta. E quando você já não consegue mais se sustentar, é porque chegou a hora de ser sustentado do alto. Há um ponto onde a alma reconhece que não pode mais continuar do jeito antigo. E é nesse esvaziamento que o céu derrama algo novo. Se você se sente sem forças, talvez esteja no exato ponto onde Deus começa a te reerguer de forma sobrenatural. Quarto motivo: quando sua identidade começa a ser desfeita, a quarta marca de quem está sendo refeito por Deus é o colapso da própria identidade. Você começa a não se reconhecer. Aquilo que te definia já não te preenche. O que te motivava já não faz mais sentido. Foi assim com Moisés, antes príncipe do Egito, agora fugitivo e pastor no deserto. Durante 40 anos, ele andou como um homem sem glória, sem título, sem evidência. Mas foi naquele deserto, naquele anonimato, que Deus o chamou do meio de uma sarça em chamas. Quando você perde o que dizia quem você era, Deus começa a dizer quem você realmente é. O céu só libera um novo chamado quando a antiga imagem é quebrada. E esse processo pode parecer confuso, até doloroso, mas não é destruição, é purificação, é revelação. Você não está se perdendo. Está sendo reposicionado no que foi chamado para ser desde o início. Quinto motivo: quando sua visão sobre tudo começa a mudar, a última marca desse refazer divino é a mudança da visão. Você começa a enxergar de maneira diferente. O que antes te encantava já não atrai. O que antes te feria agora te ensina. O que antes parecia claro agora é questionável. Deus começa a transformar sua perspectiva. Foi o que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco. Ele caiu do cavalo, ficou cego por 3 dias e depois recebeu nova visão, física e espiritual. Ele deixou de ver o mundo com olhos de perseguidor para enxergar como apóstolo. Às vezes, Deus precisa nos cegar temporariamente para curar a forma como vemos. E essa mudança interna é um sinal poderoso de que o Espírito Santo está reconstruindo não apenas nossas escolhas, mas nossas lentes. Você começa a perceber com mais discernimento, mais profundidade, mais clareza espiritual. O mundo ao redor pode continuar igual, mas seus olhos já não são os mesmos. Esses 5 motivos não são provas de que Deus te abandonou. São evidências de que Ele te ama demais para te deixar na forma antiga. Você está nas mãos do oleiro. Ele não se distrai, ele não se apressa, mas ele termina o que começa. E o que ele começou em você é maior do que você imagina. Você está sendo refeito para carregar algo que o mundo natural não consegue compreender. Aguente, permaneça. O vaso novo está quase pronto, e então algo muda. Não ao redor, mas dentro. O que antes era dor se transforma em direção. O que parecia ruína começa a fazer sentido como fundamento. Você não entende como, mas sente. Um calor discreto no espírito, uma lucidez silenciosa, uma certeza que brota mesmo no escuro. A certeza de que, o tempo todo, havia propósito no processo.
Você olha para trás e não vê mais perda, vê libertação. O que saiu da sua vida agora parece pequeno diante do que está nascendo. Aqueles momentos de silêncio profundo que antes te sufocavam, agora soam como um intervalo sagrado entre o último grito e o primeiro sopro de algo novo. Como se Deus estivesse te escondendo para refinar. E agora começa a te revelar. A ferida que você pensou que nunca iria cicatrizar virou marca sagrada. Não de derrota, mas de passagem. Você foi levado para o fim de si mesmo para descobrir que havia uma força além, a sua, a dele em você. E ao perceber isso, sua alma se inclina. Não para fugir, mas para permanecer. E então a oração muda, a busca muda. Você não quer mais respostas rápidas, quer presença, quer direção, quer propósito. O que você clamava por alívio se transforma em sede por sentido. E aquela pergunta amarga do início, o porquê isso está acontecendo comigo, começa a ser engolida por um sussurro suave no espírito. Eu estava te preparando. Deus não estava quebrando você para te ferir. Estava quebrando o que te impedia de florescer. Ele estava fazendo o que só Ele pode fazer. Tocando onde ninguém vê, curando onde ninguém alcança, refazendo você por dentro para que o que virá depois seja verdadeiro, puro e eterno. Não mais aparência, não mais performance. Agora é essência. E quem vê de fora pode até não entender. Podem te achar estranho, mais silencioso, mais sensível, mais profundo. Não importa. Você sabe que passou por um lugar que poucos têm coragem de entrar. Você foi moldado nas mãos de Deus e isso não se explica. Se vive, se carrega, se brilha. Porque depois que você é tocado por esse processo invisível, nenhuma vida comum te satisfaz. Nenhuma distração te segura. Nenhum atalho te convence. Agora você sabe. Sabe que foi tocado. Sabe que foi moldado. E sabe que o que vem a seguir não será menor do que aquilo que te formou. Se você sentiu cada palavra desse vídeo como se fosse parte da sua própria jornada, é porque não está sozinho. Há outros sendo refeitos em silêncio, em cantos escondidos, em vales profundos, onde os olhos humanos não alcançam, mas os olhos de Deus nunca deixam de enxergar. O que você vive não é coincidência, é cuidado, é processo, é glória sendo tecida por dentro, enquanto o mundo lá fora tenta entender o que está acontecendo com você. Deus está escrevendo uma história em sua alma, uma história que talvez ninguém veja agora, mas que será impossível ignorar quando ele terminar. Você não é um rascunho, é uma obra em andamento, e aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Não desista, não se apresse, não se confunda com os ruídos da dúvida. O oleiro ainda está com as mãos sobre sua vida, e ele não solta o barro até ver sua imagem refletida naquilo que criou. Se este vídeo falou com você, eu te convido a permanecer nessa jornada de fé, revelação e transformação. Aqui no canal, toda semana, eu trago mensagens que não apenas explicam, mas despertam, que não apenas informam, mas inflamam o espírito com aquilo que vem do alto. Se inscreva agora e ative o sino de notificações para não perder nada do que está por vir. Essa comunidade cresce com pessoas como você, que desejam mais do que respostas rápidas, que desejam mergulhos profundos. E se alguma parte deste vídeo tocou sua alma, escreve nos comentários. Me conta qual dos 5 sinais você percebeu em sua caminhada. Eu leio cada comentário com atenção e oro por você. Juntos, somos barro sendo moldado dia após dia por mãos eternas. E isso, meu irmão, minha irmã, é a maior honra da vida. Compartilhe esta palavra com alguém que também está sendo quebrado para ser curado. Porque às vezes, tudo que uma alma precisa é de um lembrete. Deus ainda está aqui e Ele ainda está trabalhando.